Olá, gente! Esse é o nosso quinto vídeo sobre função afim. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, dá uma procurada no canal, porque eu falei sobre plano cartesiano, lei de formação de uma função, a definição de uma função afim e os coeficientes. E esse é o nosso último item que faltava para a gente conseguir montar o gráfico de uma função afim. Então vamos lá. Zero ou raiz de uma função é todo elemento do domínio da função que tem como imagem o elemento zero. Então, de novo, se não viu o vídeo anterior, volta lá. Se não lembra o que é domínio e o que é imagem, volta nos vídeos anteriores, porque eu já expliquei isso, tá bom? Então vamos lá. Chama-se zero ou raiz de uma função polinomial do primeiro grau. Tá aqui a função de novo, lembrando que o a tem que ser diferente de zero. O número real x está o quê? F de x é igual a zero. X pertence ao domínio, f de x é a imagem. Essa imagem tem que ser zero. Então, se eu tenho aqui um domínio de f, um número qualquer, aqui no meu contradomínio, a imagem desse meu elemento aqui tem que ser zero, tá? O que significa isso no gráfico? Olha só o que estava faltando para a gente montar o gráfico. É o ponto onde o nosso gráfico intercepta o eixo X. Então, só para lembrar rapidinho o último vídeo, esse ponto aqui que intercepta o eixo Y é o nosso coeficiente linear. E agora a gente tem mais um ponto que é o que intercepta o eixo X. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente for lá montar o gráfico, a gente vai perceber que por ser uma reta, basta 2 pontos e a gente já consegue traçar essa reta, tá? Mas isso fica para o próximo vídeo. Vamos ver como é que a gente calcula. Então, eu tenho aqui, f de x tem que ser igual a zero, certo? Vou refazer isso aqui junto com vocês. Se f de x tem que ser igual a zero, deixa eu só apagar isso aqui que eu fiz. Significa que ax mais b tem que ser igual a zero. Ax mais b tem que ser igual a zero. Vamos resolver igual uma equação. O que tem variável fica de um lado e o que não tem a gente passa para o outro. Então, a gente vai manter aqui o ax e o b, que é o nosso termo independente, ele vai passar para o outro lado. Se ele está somando, passa para cá, diminuindo. Esse a ele está multiplicando o nosso x. Qual é a operação inversa? É a divisão. Então, para a gente calcular essa raiz, a gente pode usar essa fórmula aqui. O nosso coeficiente linear sobre o coeficiente linear. Lembrando, menos coeficiente linear sobre o coeficiente angular. Mas, se você não quiser gravar essa fórmula, não precisa, tá? Dá para a gente resolver sem decorar a fórmula. Mas é uma fórmula bem simples, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Coloquei aqui esse primeiro exemplo, só para a gente ter uma ideia. F de x igual a 2x menos 4. Quais são os nossos coeficientes? Coeficiente angular é o 2, coeficiente linear é menos 4. Vou primeiro usar a fórmula com vocês e depois a gente faz sem usar a fórmula. A nossa fórmula diz que a nossa raiz vai ser menos b sobre a. Então, o que a gente tem? X é igual a menos, qual é o valor de b? Menos 4. E qual é o valor de A? 2. Menos com menos na multiplicação dá mais. Então, eu tenho 4 sobre 2. Quanto que é 4 sobre 2? 2. Então, a nossa raiz é igual a 2. Professora, não quero usar fórmula, não consigo decorar fórmulas. Não tem problema. Lembra que a imagem tem que ser igual a zero? É só eu fazer essa função aqui igual a zero. E quando a gente faz isso, ó, 2x menos 4 igual a zero, eu tenho uma equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, como é que a gente resolve? Variável para um lado, números para o outro, invertendo a operação.
Então, eu tenho 2x igual, aqui estava subtraindo, passa lá para o outro lado, somando. Teríamos 0 mais 4. Quem quiser colocar o 4 direto, pode colocar, não tem problema não. É só para vocês entenderem o que estou fazendo aqui, tá? Então, aqui eu tenho 2x igual a 4. Então, vocês podem vir direto para cá. Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Sempre a operação contrária. Então, x é igual a 2. Mesma resposta. Não poderia ser diferente. Encontramos nossa raiz. Bem simples, não é? Vamos treinar mais um pouco. Agora eu coloquei aqui para a gente ver a marcação da raiz apenas, porque a gente não vai montar gráfico ainda. A marcação da raiz aqui no eixo X, tá? Não vou calcular todas elas com vocês, fica de exercício. Se vocês tiverem dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Vou fazer algumas porque eu sei que vai dar fração e que isso pode ser uma dúvida para vocês, tá? Então, vou pegar uma função que é decrescente e uma função que é crescente para a gente calcular a raiz. Mas não se preocupa, quando a gente for montar o gráfico, eu vou fazer o gráfico de todas elas junto com vocês. Então, vamos lá. Essa primeira aqui que eu selecionei, vou calcular a raiz. Lembrando que a raiz, f de x igual a 0. Então, eu posso fazer menos 2x igual a menos 7 igual a 0. Ou eu posso usar a fórmula x é igual a menos b sobre a, tá? Qualquer um dos dois, vocês escolhem. Então, vamos lá. Vou fazer, sem ser usando a fórmula, para eu explicar para vocês uma forma que eu gosto de resolver a equação e que às vezes nem todos os professores falam isso. Que a gente tem o costume de deixar sempre a variável deste lado da igualdade e passar sempre o número para o outro lado. Mas nesse nosso caso, a nossa variável aqui, o nosso coeficiente é negativo. Se ele tem esse sinal de negativo aqui, se é menos, quando eu passo lá para o outro lado, ele vai somando. Então, eu acabo com o sinal negativo do x. Vou fazer na prática para vocês entenderem o que eu estou falando. E aí eu vou fazer das duas maneiras. Vou aproveitar para a gente dar uma relembrada em equação e tirar esse mito de que a variável sempre tem que ficar do lado esquerdo, tá bom? Então, eu vou passar o menos 2 para lá. Então, eu vou deixar o menos 7 aqui. E quando eu passo esse menos 2 para lá, eu vou ter 2x. Esse 2 está multiplicando, ele passa para cá dividindo o menos 7. Então, eu vou ter aqui menos 3,5 igual a x. Posso fazer isso? Pode, porque é uma igualdade. Então, tanto faz eu escrever menos 3,5 igual a x, ou x igual a menos 3,5. É a mesma coisa, eu só troquei o lado, mas eu não mudei a sentença. O que a gente faria se eu não passasse o menos 2 lá para o outro lado? Deixa eu trocar a cor da caneta, que eu vou fazer aqui desse lado aqui. Será que dá para enxergar? Vamos ver. Menos 2x menos 7 igual a 0. Então, eu manteria o menos 2x aqui e o 7 que iria lá para o outro lado, né? Então, tudo bem. Aqui eu passaria, eu teria que multiplicar por menos 1, por causa do x que é negativo, e a gente quer saber o valor de x e não de menos x. E aqui nós teríamos 2x igual a menos 7. E aí sim, passaria o 2 para lá, dividindo. Menos 7 dividido por 2, x é igual a menos 3,5. Compara que vocês vão ver que eu fiz exatamente a mesma coisa, só que o contrário, né? O lado da igualdade é que mudou. Vocês escolhem qual vocês querem fazer, porque as duas formas estão corretas, tá? Eu prefiro fazer dessa maneira aqui, eu acho mais fácil, mas eu costumo dizer para os meus alunos que não existe o que é mais fácil, é o que é mais fácil para você. Às vezes o que eu acho simples você não acha, então tem que ser o que você acha mais fácil. Continuando, não importa a maneira quanto foi a nossa raiz,
menos 3,5, tá? Então, é no x, tá, gente? A raiz, ó, já tá indicando aqui. Aluno confunde muito, é no x ou é no y, gente? Qual é a variável que nós temos aqui? X. Então, é no eixo x. Se é negativo, aqui tá a origem, eu vou vir no sentido contrário ao sentido da setinha, né? Então, aqui eu tenho 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Onde está menos 3,5? Vamos esquecer o menos por enquanto? Vamos pensar só nos números, no valor absoluto? Eu tenho 3 e tenho 4. Onde está 3,5? 3,5 é exatamente na metade de 3 e de 4, certo? Então, menos 3,5 também está entre o menos 3 e o menos 4, tá aqui. Esse é a nossa raiz. Alguma dúvida? Então, tá em dúvida com relação ao sinal? Pensa no valor absoluto. O que é o valor absoluto? É o valor sem o sinal, tá? Então, a gente consegue encontrar de maneira fácil. Tá aqui a nossa raiz. Aí, vou fazer rapidinho com vocês, mas sem pensar no valor de b por enquanto. Como seria o gráfico dessa função? Se eu tenho o a negativo, essa função, ela é decrescente. Então, o gráfico dessa função vai ser algo parecido com isso aqui, certo? Então, não vou falar como é o gráfico ainda, mas vai ser algo desse tipo. Vamos fazer mais uma, e as outras eu deixo para fazer quando a gente for montar o gráfico. Foi essa aqui que eu escolhi, né? Então, vamos lá. 2x mais 3 igual a 0. De novo, variável para um lado, número para o outro, constante para o outro. Então, aqui está somando, diminui. Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, aqui nós temos uma raiz igual a menos 1,5. De novo, número negativo. Então, aqui eu tenho o nosso x. Aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho menos 2. Menos 1 e menos 2. Pensa no valor absoluto, 1 e 2. 1,5 está entre os dois, na metade. Então, aqui eu tenho menos 1,5. Esse aqui é a nossa raiz. E é isso. Eu acho que é bem simples. Se vocês entenderam equação, vocês não vão ter dificuldade nenhuma em encontrar a raiz de uma função, porque nada mais é que transformar essa função numa equação. Por que que a imagem é zero? Por que que eu falo que a imagem é zero? Porque a imagem, ela aparece aqui no y. E aqui, olha, a gente está na direção da nossa origem. Então, a imagem é zero. Aguardo vocês no próximo vídeo. O próximo vídeo é o tão esperado gráfico de uma função afim. E vocês vão ver que vai ser muito fácil montar agora que vocês entenderam os coeficientes e a raiz da função. Até lá!